aqui para poder ouvir a voz de Deus e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus seja louvado por esse momento. E vamos meditar agora na palavra de Deus. Nós vamos ter mais uma palavra de oração agora, pedindo a Deus a direção para essa mensagem. Estamos aí na série de uma série de mensagens na carta de Tiago. E hoje vamos falar de um assunto muito importante também, como todos os demais foram. Nós queremos, ó Pai, agradecer esse momento e que iremos meditar na sua palavra, que esse texto, que esse assunto seja muito importante, a Deus, para as nossas vidas, e que possamos colocar em prática o seu ensinamento. Abençoe, Deus, cada vida que está aqui nessa noite, que essa mensagem alcance a nossa mente, o nosso coração. E nós te agradecemos, ó Pai, porque temos o privilégio de podermos nos reunir de forma livre nesse lugar. E abençoe, Deus, as demais vidas que não estão presentes, que o Senhor possa trazê-las nos próximos cultos também, ó Pai. Nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós cantamos há pouco, Santo Espírito, usa-me, usa-me. Eu creio que o Espírito Santo é que faz com que nós possamos continuar firmes nessa caminhada de perseverança nessa congregação. É o Espírito Santo que nos move, que nos traz a esse momento, a estar nesse lugar. E estamos aí numa série de mensagens na carta de Tiago. E na semana passada falamos aqui sobre o limite da paciência, né? Não sei se vocês lembram dessa mensagem. Falamos sobre a paciência. Será que a paciência tem limite? Nós vimos ontem nessa mensagem que nós devemos ser pacientes até a volta de Cristo, até o dia que Ele vier. Então, enquanto isso, temos que exercitar a paciência que Deus nos dá. E agora vamos falar sobre um tema que fala sobre honestidade e integridade no falar e no agir. E para isso eu escolhi o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 12. Ali diz o texto: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago 5, verso 12. Esse texto de Tiago, estamos caminhando, se você estiver com sua Bíblia, você vai perceber que vai até o versículo 20. Nós estamos caminhando aqui para o final da carta de Tiago. E quando ele coloca aqui algo bem interessante nesse versículo, ele fala sobre tudo. Sobre tudo o quê? Aí nós fazemos a pergunta: sobre tudo o quê? Sobre tudo aquilo que ele já falou na carta dele. Então nós tivemos aqui nos acompanhando, teremos mais 2 mensagens ainda, se Deus permitir, aqui nessa igreja. E sobre tudo o quê? De tudo aquilo que ele já falou. Em sempre manter-se alegre diante das provações. Sobre tudo isso, ele fala: meus irmãos, sobre tudo isso, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Então não jure que você vai permanecer firme, né, diante das provações. Também, sobretudo, em saber onde buscar a sabedoria, em suportar com perseverança a provação, e saber a diferença entre tentação e provação, em tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sobre tudo isso, ele diz dessa forma: em não fazer acepção de pessoas, em saber que a fé sem obras é morta, em reconhecer os pecados da língua e como evitá-los. Sobre tudo isso, ele coloca dessa forma. E também em reconhecer a origem das guerras e contendas que há entre nós. Sobre tudo isso, em saber que todo projeto humano deve passar pela aprovação de Deus, em saber que não se deve confiar nas riquezas, e também em saber o limite da paciência. Foi o que nós falamos na semana passada. Então, diante disso, Tiago está colocando aqui: sobre tudo isso, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então, por esse motivo, esse tema da mensagem que nós estamos aqui pregando nessa noite fala sobre honestidade no falar e no agir. E essas palavras de Tiago, nesse versículo tão curto, tão pequeno, é o que Jesus Cristo falou também lá em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Vamos abrir esse texto, se você puder abrir a sua Bíblia.
O nosso irmão Kevin vai colocar ali a projeção. Ele diz assim, Jesus Cristo falando as mesmas palavras de Tiago, só que de uma forma mais ampla, mais extensa. Ele diz assim, também, versículo 33, ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque é o trono, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela sua cabeça, pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então era comum do povo judeu jurar pelo templo, jurar por Deus, jurar por Jerusalém, jurar até mesmo pelo seu próprio corpo. Agora eu faço uma pergunta, você, quando crianças, mais adultos aqui, já teve algum momento que você jurou? Em algum momento você foi pego fazendo algo? Eu juro pela minha mãe que eu não fiz isso. Alguém já falou isso alguma vez ou não? Eu juro porque... Será que nós tivemos esse momento de jurar algo sobre o que nós fizemos? Eu creio que quando a pessoa ela é pega de surpresa e ela vai ser castigada de alguma forma, a pessoa fala, você vai fazer de novo? Eu juro que eu não vou fazer mais. Não sei se alguém já falou desse jeito aqui. Eu juro que não vou aprontar mais. Oi? Um ladrão, então. Imagina aquele que roubou a bicicleta do rapaz lá, se a gente pegasse ele. Enfim, mas a gente sabe que geralmente nós fazemos juramento. Será que é pecado fazer juramentos? O que vocês acham? Será que Jesus Cristo e Tiago diz que não jureis, ele coloca aqui, não, mas será que é pecado fazer juramento? Quando você, para aqueles os homens aqui, quando vai fazer o serviço militar, você tem que fazer juramento, né? De que vai servir fazer um serviço militar, juramento à bandeira, juramento no tribunal. Alguém já teve algum tribunal que jurou dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Eu já fui como testemunha, já teve, né? Então, ali você tem que fazer juramento e não vai falar mentira. Então, esses juramentos é comum no nosso meio, né? Aqueles votos que vocês fizeram, Cláudia e Michel, quando casaram, não foram juramentos? Prometo amar, honrar, na alegria e na tristeza, né? Na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Então, são juramentos que nós fazemos comum. Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas quando Cristo falou isso, quando Tiago falou isso, ele tinha algo ainda maior para falar. Porque o juramento, eu até quero colocar para vocês aqui, tem dois textos que eu coloquei, lá em Gênesis capítulo 50, José do Egito, versículo 25 e 26, olha só o que ele fez que os filhos de Israel tivessem que fazer. Diz ali o versículo 25 e 26, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Aí morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Aí ele ficou embalsamado ali no caixão no Egito. Quanto tempo demorou para que o povo cumprisse aquele juramento? 400 anos depois. Então ele falou, eu faço vocês jurar, vocês devem jurar que Deus vai visitar vocês e vocês vão tirar o meu corpo daqui e vão levar até a terra prometida. Onde está isso? Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 19, isso 400 anos depois. Olha só que interessante. Aqui o texto diz assim, versículo 19 do capítulo 13 de Êxodo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Durou 400 anos. Os ossos estavam embalsamados, guardadinhos. Aí, lá em Josué capítulo 24, mais à frente um pouquinho, aí quando já estavam na terra prometida, olha só o que aconteceu. Josué 24, 32. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José.
Então, na terra prometida, José foi enterrado. Ele estava no Egito. Ele falou: vocês juram que não vai permitir que meus ossos fiquem aqui. Aí o povo jurou e 400 anos depois cumpriram o juramento. Agora vamos fazer uma aplicação aqui. Será que nós, quando prometemos algo, a gente cumpre aquilo que nós prometemos? Quanto tempo demora para cumprir a nossa promessa? Então nós temos que entender que o tempo passou 400 anos e eles cumpriram aquela promessa. Tem pessoas que prometem, quando falam de relacionamento conjugal, prometem amar, honrar, respeitar, até que a dívida separe, até que uma infidelidade separe. A Bíblia fala que o que Deus uniu, não separe o homem, que seja até que a morte separe. Irmã Zilma teve essa experiência, até que a morte separe. Esse é o que Deus planejou, porque o homem não pode separar. Quem separa o casal é Deus. E Deus separa de uma forma que não vai deixar marca, tristeza, sim. Mas a pior coisa que existe quando eu falo para casais é a pessoa ser viúva de um marido vivo, ou ser viúvo de uma mulher viva, ou seja, separou, houve a separação, é ruim. A pessoa está com outra pessoa, está vivendo de outra forma, mas agora quando há uma separação que Deus providencia, a pessoa sabe que aquela pessoa partiu, não vai mais encontrar novamente. Então, o que nós temos que pensar nesse texto de Êxodo, depois de Josué, é que o povo cumpriu uma promessa mesmo depois de muitos anos. Tem outro texto também que nós temos aqui, que está lá em Gênesis 24, versículo 1 a 9. Aqui não vamos ler o texto porque é muito longo, mas aqui fala que Abraão, que já estava idoso, ele falou para o seu servo que ele deveria buscar. Olha o versículo 1 e 2 somente de Gênesis capítulo 24. Vamos ler ali. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Era uma forma de juramento. Disse Abraão, pode continuar no versículo 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Vamos mais um versículo. Mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Ou seja, ele queria que o seu servo jurasse que não iria pegar uma jovem que não fosse da sua linhagem, da sua parentela. Aí esse jovem, esse rapaz que foi fazer esse trabalho, ele falou: e se ela não quiser vir comigo? Aí diz o texto: você estará desobrigado do seu juramento. Então, algo que era muito sério que eles faziam jurar, e assim era para cumprir. Lá em Hebreus 6,17, nós temos também um relato de que até Deus fez o juramento. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, que Deus não muda, se interpôs com juramento. Até Deus fez isso. Então, quando se fala dessa forma de juramento, é algo muito sério. Mas por que Tiago disse, não jureis? Por que Tiago falou, e por que Cristo falou, não jureis? Porque quando nós fazemos algum voto, tem outro texto também que eu quero compartilhar com os irmãos, que está lá em Eclesiastes 5:4. Ele diz assim, 5:4 e 5, em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, quantos votos já fizemos na nossa vida, não só cristã, mas também de forma secular, que muitas vezes nós não cumprimos. Então, o que Tiago está falando e que Cristo está falando aqui é que devemos manter a integridade no nosso falar e no nosso agir. Alguém já ouviu aquela expressão no fio do bigode? Alguém já ouviu ou não? O que significa essa expressão? Alguém lembra ou não? Oi? Sinceridade. Sinceridade, né? Significa palavra dita, palavra cumprida. Eu não preciso assinar nenhum documento, não preciso uma avalista, não preciso fazer juramento. Essa expressão significa isso. Então, se a irmã Zima falar, eu prometo que vou em tal lugar, em tal hora, eu vou. Agora, se a irmã, eu juro que não vou faltar. E a irmã não veio.
e não foi. Aí foi a promessa de tolo. Então não podemos fazer isso. O que Jesus Cristo quis falar e o que Tiago quis dizer é que não podemos lançar mão, ou seja, usar de juramento para confirmar a nossa palavra. Seja assim, sim, não, não. O que você prometer, cumpra. Agora eu faço uma pergunta dentro dessa mensagem. Alguém alguma vez prometeu que faria algo para você e não fez? Prometeu que faria e não fez? Essa pessoa, ela não cumpriu o juramento. Ela fez um voto de tolo. Então, quando a pessoa fala, eu vou fazer tal coisa, eu vou pagar tal dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem que cumprir. Porque ou nós falhamos também nisso, ou a pessoa que convive conosco também falha, então é muito triste. Hoje mesmo, Oi? hoje mesmo, o rapaz que estava lá na igreja falou que ia fazer uma entrevista em casa e não foi. Não foi. Mas é muito importante o que o irmão está falando, que ele estava trabalhando na igreja. Aí quando ele estava trabalhando na igreja, o rapaz ia fazer uma instalação de um box lá na casa do irmão Antônio Geraldo. Enquanto ele trabalhava, ele estava lá com muita dificuldade e falou, olha, eu tenho um trabalho para fazer, mas eu não vou chegar lá a tempo. Aí o que ele fez? Ele ligou para o irmão? Ligou. Deu satisfação? Ele falou que, ó, eu prometi que até lá por 2, 3 horas ele estaria aí, ó, não vai dar. Não vai dar. Amanhã. Mas deu satisfação. O pior é aquilo que, irmãos, já aconteceu, isso infelizmente aconteceu na semana retrasada, lá na noite da sopa. Quem esteve lá? Acho que só o irmão Antônio, vocês não tiveram, né? Alguém deu o nome aqui, não foi? Ninguém deu o nome. Aqui, veja bem o que aconteceu. Foi feita uma lista de nomes lá, e foi lá 50 e tantas pessoas. Aí fizeram 5 tipos de sopa para 50 e poucas pessoas. Contando que viesse 50 e poucas pessoas. Não foi 30, foi 30 pessoas. Até quando eu tinha visto pela lista, estava em 53. 53 ali, mas tinha 58. O que aconteceu que essas pessoas não foram? Eu até falei isso na igreja, só que eu falei de uma forma mais branda, né, suave. Mas infelizmente as pessoas deram o nome, mas não foram. E o pior, irmão Antônio, não deram satisfação, como o Anderson fez. O Anderson ligou para o irmão e falou que não poderia participar. Pior se o irmão ficasse esperando ele lá e não fosse. Nem desse satisfação. Então essa palavra de Tiago e de Jesus Cristo é para que quando nós fizermos algo, falarmos que vamos fazer algo, vamos relatar, vamos cumprir a nossa palavra. Que seja assim uma palavra assim, sim e não, não. Quando somos honestos, demonstramos que valorizamos a verdade, valorizamos aquela pessoa que está esperando. Imagine marcar um culto aqui e só vir uma ou duas pessoas. Imagine, é horrível isso, né? Você já sentiu isso? Fica, parece, não, nem valorizaram, nem deram satisfação para mim, nem ligaram dizendo por que não veio. Então nós temos que ficar vigiando para que nós não sejamos pegos nesse erro também. Porque às vezes tem tanta agenda, tantas coisas para fazer que acaba esquecendo. Eu até falei aqui, não sei se falei aqui, mas foi lá na IBBB, que um pastor, ele tinha um jantar de 50 anos, boda de 50 anos de casamento, e ele foi convidado para pregar naquele jantar. E naquele dia, ele estava, na hora do jantar, estava todo mundo esperando ele estava passeando no shopping com a família. Estava bem longe. Aí ligaram, pastor, você já está chegando? Misericórdia. E agora? Não deu tempo. O jantar já estava na hora da mensagem. Aí ele esqueceu. Aí a pessoa que estava lá, daí tinha uma irmãzinha que era pastora de uma determinada igreja, aí teve que pegar um texto bíblico e fazer ali o momento dos votos. Imagina que tristeza. Então, quando tiver algum compromisso, irmãos, eu sempre procuro fazer isso, eu peço para minha esposa anotar e me lembrar também, para que eu não possa esquecer. Isso é importante. Então, quando você demonstra dessa forma, cumpre com sua palavra, você mostra que está valorizando as pessoas que estão à sua volta, né? À sua volta. A honestidade ajuda a construir confiança e credibilidade e pontes. Porque quando você é uma pessoa de palavra, você não precisa falar 2, 3 vezes. Quando eu preguei essa mensagem lá na IBBB,
Eu falei de um casal que já estava casado há 40 e poucos anos e o pastor e a mulher reclamava com o pastor que o marido nunca falava que amava ela. Aí o pastor falou: mas por que você não fala que ama sua esposa? Mas eu já falei. Quando? No dia que eu casei com ela. Eu falei que amava. Mas por que você não repete? Porque eu sou homem de palavra. Tem que repetir ou não? Tem que repetir sim, tem que valorizar. Então isso é importante lembrar, irmãos. Agora, por outro lado, a desonestidade pode ter sérias consequências. Quando mentimos, quando enganamos, quando falhamos, além de perdermos a confiança e a credibilidade, nós construímos muros e abismos. Se alguém prometer algo aqui e costumeiramente não cumprir, irmãos, é horrível. Nós temos exemplo na igreja, na IBVV, de pessoas que a gente disse que viria na inauguração do templo aqui, não veio. Disse que viria na conexão urbana, não veio. Disse que viria na noite aqui que tivemos o Cine Pipoca, não veio. Aí quando ela falhou 3 vezes, na 4ª vez eu já não convidei mais. Ela falou que ia, eu já não esperava mais, porque sabia que essa pessoa não viria. Porque é uma pessoa que promete e não cumpre. Então temos que ser pessoas de palavras. Então até essa situação, esse tema da mensagem é muito importante. Honestidade, integridade no falar e no agir. Seja a nossa palavra sim, sim, ou não, não. Isso afeta, quando falhamos, afeta não somente o nosso relacionamento aqui como igreja, mas também afeta a nossa reputação, a nossa credibilidade e a nossa comunhão com Deus. Imagine se eu falhar com vocês em alguma área, em alguma promessa, em algo que eu falei que faria e não fez, e não faço. Isso é horrível. Então nós devemos lembrar dessa mensagem, sejamos honestos e íntegros no nosso falar e no nosso agir. Concluindo essa mensagem, como podemos agir dessa forma? Como podemos não falhar? Só com a ajuda de Deus, só com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós vamos cantar agora uma canção que fala que o Espírito Santo de Deus deve vir e controlar todo o nosso ser, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir. Amém? Vamos colocar em pé e vamos louvar a Deus com essa canção Espírito Santo de Deus. Vou terminar com uma oração depois. Toma, Senhor, as nossas atitudes, Pai, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, que seja conduzido pelo Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas, Pai. Sabemos, Senhor, que somos carnais e somos falhos, mas também, Senhor, que precisamos da direção do Espírito Santo todos os dias, a todo momento da nossa vida, que venhamos a estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Assim oramos, Pai, agradecidos, Pai, e que não venhamos a sair da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos.